estamos iniciando a nossa aula número 2628 do nosso curso de Filosofia Espírita, Interpretação dos Evangelhos segundo o Espiritismo, ou Aplicações do Espiritismo. Neste capítulo, estamos estudando a saga de José, filho de Jacó, e as dificuldades por que passa, sendo a mais recente delas a sua prisão em cárcere em razão da esposa do oficial do faraó Potifar ter denunciado José como tentado assediar-lhe sexualmente, o que foi uma calúnia que ela fez, mas José foi preso sem outra forma de contestação ou de uma maior prova suficiente. E nós entendemos, à luz da doutrina espírita, que esses fatos que aparentam justiça, eles têm, retroagindo à sua origem, eles têm às vezes em causas passadas, de vidas passadas, certos fatos que os indivíduos violaram as leis de Deus, e os efeitos da violação dessas leis divinas repercutem sobre as vidas e reencarnações subsequentes. Daí, uma encarnação só não explicar a injustiça ou a justiça de Deus, nem a injustiça social, e todas as formas de desequilíbrio e desarmonia que a sociedade vive em seus diversos escalões e diversos segmentos. Temos que buscar isso numa linha contínua, numa grande equação em que uma das incógnitas estão nas vidas passadas, outras na vida presente, interagindo a vida passada e formando os efeitos da vida presente. Por isso o Espiritismo propõe sempre a modificação moral para poder modificar a sociedade. Porque a sociedade sendo modificada por uma condição política, de um regime político, um socialismo, um comunismo, um capitalismo, ela impondo a ela esse regime, mas o indivíduo que é submetido a essa imposição do Estado, ele não se modificou. Então não haverá ressonância nele dessas modificações produzidas pelo Estado. Por isso que todos esses regimes que tiveram o Estado como o grande comando de todas as ações humanas, da riqueza, dos meios de comunicação, de transporte, enfim, dos meios de intermediação e venda, todos eles ao longo dos anos fracassaram no século. Não há um que tenha tido sucesso. Então a praxis, quer dizer, a evidência dos fatos, a pragmática dos fatos, mostra que não se pode intervir sobre o homem, sobre o seu livre-arbítrio, coagindo ou determinando ele a um tipo de ação que o Estado propõe, mesmo sob a forma agressiva e repressora. E chamando isso para José, nós vamos entender o que ele passa, essa injustiça que ele passa frente à calúnia da mulher do oficial de justiça Potifar. Isso necessariamente terá uma origem em vidas passadas. Então, posto isso, nós fizemos esse gráfico, que eu melhorei ainda em relação à aula anterior, que o gráfico tem o título Escolha das Provas. Então, a escolha da prova, primeiro, depende das vidas passadas. Os efeitos das vidas passadas repercutem sobre a reencarnação subsequente. Esses efeitos repercutem. E essa interação das repercussões dos efeitos das vidas passadas sobre a encarnação presente, em que o indivíduo ainda no mundo espiritual vai escolher as provas que deverá passar para poder evoluir, isso forma um conjunto de condições que nós chamamos de patrimônio espiritual reencarnatório, ou seja, a base da reencarnação estará no patrimônio espiritual reencarnatório, ou seja, primeiro item, os pais e a família do indivíduo.
Os pais e a família gerarão a genética dele e a organicidade, o seu corpo físico. E, subsequentemente, o estado de saúde ou de doença. Segunda condição, o ambiente social e econômico que ele nasceu. Dará uma definição, esse ambiente social e econômico poderá ser deficitário ou facilitador. Quer dizer, o ambiente pode ser favorável a ele desenvolver as habilidades ou um ambiente hostil para aquele repressor que ele não consiga se desenvolver. A cultura do indivíduo. A cultura é a aquisição de conhecimentos. Pode ser também, conjuntamente com esse ambiente, pode ser reprimida, deficitária ou pode ser facilitada. E a naturalidade, a nacionalidade e etnia, aonde ele nasceu, qual é a sua nacionalidade e qual é a sua etnia. Nós sabemos que etnia hoje não é só a cor da pele, é um conjunto de culturas, hábitos, tradições, costumes, religião e cor da pele. Mas a cor da pele hoje, de acordo com o que foi decidido em 1990 pela Organização Mundial de Saúde, a Unesco, que é uma organização da ONU, foi decidido que etnia é um conjunto de fatores, não só a genética, quer dizer, o fenótipo, que é a cor da pele, a fenotipia. Então, ele terá também a sua etnia, que poderá ser deficitária para ele sofrer alguma perseguição ou ser facilitadora. De toda forma, esse patrimônio espiritual reencarnatório, paz e família, ambiente social e econômico, cultura, nacionalidade, naturalidade e etnia, dando estados de facilitação ou de dificuldade, gerarão o gênero de provas dele. E quais serão as provas que ele terá que passar? As provas, propriamente dita, que eu chamei de PR, as provações, que eu chamei de PRV, as expiações, que eu chamei de ESP, e a reparação, que eu chamei de RP. Esse conjunto de gênero de provas formará o fluxo das experiências reencarnatórias. Então, ele vai para a sociedade e reencarna, tendo que passar por essas determinadas provas. Além disso, dentro desse contexto, há provas menores que não são previsíveis, que são aquelas circunstanciais de uma tomada de decisão dele certa ou errada para fatos particulares. De toda maneira, a maneira que ele interagir com esse patrimônio espiritual reencarnatório produzirá efeitos e contra-efeitos no social, na sua vida, na sua existência, para superá-las e se liberar, então, do ciclo reencarnatório nesse sentido, do ciclo de provas e provações, alguns tipos de prova e provações, a superação, ou ele fracassará. Se ele fracassar nessa superação desses fluxos de experiências reencarnatórias, ele será como o estudante que repetiu o ano e terá que voltar a estudar aquela matéria outra vez. Então, será a repetição desse ciclo de provas, provações, expiações e reparações. Eis aí, meus amados alunos, a grande didática divina, o grande ensinamento divino. O Espiritismo tem esse caráter libertatório. Como vocês veem, tudo está correndo de uma maneira inteligente e lógica. Não temos graça, não temos benesses, não temos resgate das culpas ou do pecado mediante sangue, mediante sacrifícios, mediante cultos exteriores. A nossa linha de trabalho, quer dizer, no Espiritismo, a nossa conduta, é toda ela traçada por esse processo inteligente, que é, na realidade, a consecução das grandes leis divinas, da própria sabedoria de Deus, que nós chamaríamos a sua lei maior, a lei da justiça, a lei do amor e da caridade. Bem, isso foi o que aconteceu com José. No caso, ele está sendo submetido, em razão de efeitos de vidas passadas, a essas experiências de humilhação e até de prisão. Vamos ver a pergunta 260 do nosso Livro dos Espíritos. Como o espírito pode querer nascer entre gente de má vida? Escolheu uma prova, vai nascer num ambiente criminógeno, quer dizer, potencialmente gerador de crime, junto de traficantes, junto de milicianos, junto de bandidos. Resposta: é preciso que ele seja enviado, esse indivíduo,
ao meio em que possa experimentar a prova que pediu. Viver no meio criminoso, nascer. Pois bem, é preciso que haja analogia para lutar contra o instinto do roubo. É necessário que ele se ache gente de má espécie, ou seja, ele tem por propensão ao roubo, ele vai ser colocado junto de pessoas que facilitem o roubo. Vai ser a grande prova dele resistir no meio que facilitar o roubo, o assalto, etc., as suas tendências de roubar e assaltar. Pergunta 261. O espírito, nas provas a que deve se submeter para chegar à perfeição, deve experimentar todos os gêneros de tentação, quer dizer, pode tudo que for suscetível de provocar a sua resiliência, a sua resistência àquelas tentações, deve passar por todas as circunstâncias que possam excitar nele o orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade. Então, essa é a pergunta de Allan Kardec. Ele deve passar por todas essas circunstâncias que excitem o seu orgulho, o ciúme, a avareza, a sensualidade, etc. Resposta do espírito comunicante. Certamente não, visto que sabeis que existem aqueles que desde início tomam um caminho que os livra de muitas provas. Eles usaram o livre-arbítrio para o bem. Aquele, porém, que se deixa arrostar pelo mau caminho, corre todos os perigos dessa estrada. Ele é levado pelos más exemplos. Por exemplo, um espírito pode pedir a riqueza, e esta pode lhe ser concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avarento ou pródigo. Ele tem a riqueza, ele pode servir à sociedade ou pode se tornar um ser avarento. Egoísta ou generoso. Ou então entregar-se a todos os gozos da sensualidade, vai gastar o dinheiro com os prazeres do mundo. Isto, porém, não quer dizer que deverá forçosamente passar por todas essas experiências. Com essa questão da analogia das condições espirituais inatas com o tipo de provas, com a mesma analogia, eu fiz aqui esse pequeno gráfico. Analogia e condições espirituais inatas, quer dizer, o indivíduo tem esses vícios com tipos de prova. Quais são as condições inatas? Seriam os vícios dele. Tendências ao orgulho, ele tem tendência ao poder, tendência ao egoísmo, ciúme, avareza, sensualidade, vai por aí. E quais são as provas? São semelhantes. Experimentar que possa passar por essas experiências de orgulho, de poder, de egoísmo, de ciúme, de avareza e de sensualidade. Então, é a analogia das provas. Essa afinidade ele coloca no meio em que ele vai ser tentado pelas suas próprias tentações e o meio é um facilitador de desenvolver essas tentações, essas imperfeições. A virtude dele será resistir a essas atrações do meio que ele foi colocado. Isso está em concordância com um provérbio latino que nós dizemos: similia similibus gaudet. Similia similibus gaudet. O semelhante procura o semelhante. Está aqui. Colocamos o semelhante para tentar o indivíduo. Alguma coisa é semelhante também à nossa vacina. Quando nós temos um vírus, aqueles vírus ele tem uma série de proteínas nos seus genes, né? Formado. Quando nós tiramos um genes dele, aquele encadeamento proteico, inativamos e colocamos no nosso organismo, o nosso organismo reconhece aquela proteína como estranha ao organismo. Tem uma espécie de computador que identifica quais são as proteínas do nosso organismo e quais são as proteínas que são estranhas ao organismo. Ao reconhecer que aquela substância, aquela proteína é estranha ao padrão genético nosso, o organismo lança o seu sistema de defesa, que é particularmente células de defesa chamadas linfócitos. E ainda uma especialidade dos linfócitos T, que também são chamados linfócito killer, linfócito matador. Então joga aquela infantaria de linfócitos
para destruir a proteína estranha. Bem, a vacina é uma proteína atenuada, ela não tem força para gerar nenhum sintoma, nenhuma síndrome, nenhuma doença em si. Ela apenas desperta o código genético para reconhecer como estranho e produzir aquela reação imunológica. Então, o código genético fica classificando aquela proteína como estranha. É a vacina. Ela está atenuada, ela não fez mal nenhum. Se houver entrada de uma outra proteína, exatamente do mesmo código dela, daquele mesmo vírus, o organismo já estará preparado e desencadeará todas as suas forças defensivas, as suas forças imunológicas. Então, essa analogia de colocar uma substância, uma proteína no organismo do indivíduo, para vaciná-lo da própria virose ou da própria ação bacteriana, ou seja, um outro micro-organismo, ela cabe também na nossa analogia de colocar o indivíduo no meio criminógeno para ele resistir ao próprio crime. Essa aí é uma das condições das provas e provações. Tudo isso está seguindo um caminho absolutamente lógico, racional, um caminho explicitamente compreensível, sem nenhuma religião, sem nenhum apelo, sem nenhum algo mágico, algo sublime, superior, dentro de uma linha absolutamente inteligente. E é assim que o Espiritismo anda, nessa inteligência, e essa inteligência sempre aponta para a lei da justiça, do amor e da caridade. Então, nós seremos justos, amorosos e caridosos, não porque a gente acha que deve, com isso, produzir um ato de misericórdia para o próximo. A gente tem que ser misericordioso, tem que ser piedoso. Não, é muito mais do que a piedade e é muito mais do que a misericórdia. É um ato de dever. Quando nós introjetamos a justiça divina, que ela deve acumular o próximo como ajuda, não tratar o próximo como não queríamos que fôssemos tratados, que é a reverberação do amor ao próximo, como a si mesmo, mas que não é possível amar, mas é possível não prejudicar e é possível tratar bem, sem esse debruço afetivo superior do amor, como nós temos pelos nossos filhos e nossos amigos. Enfim, quando nós temos essa concepção de justiça divina, ela se torna um dever. Então, a caridade no Espiritismo é um dever. Nós temos o dever de ser caridosos. É uma obrigação moral perante Deus. Porque nós temos que produzir para o próximo bem. E se o próximo está no estado de carência, miserabilidade, sofrimento, e no meu caso, como professor, o próximo está ignorante, não entende essas coisas todas aí fora e vem na minha aula para receber essa luz que é me trazida, que é me incorporada pelos próprios espíritos que assistem, na medida que eu também sou um médium. Então, tudo isso é um ato caritativo. Porque se eu tirar a ignorância de um ou outro, eu sei que ele vai respirar melhor, eu sei que ele não vai ficar tanto preso a um sentimento de culpa, uma vergonha, a um sentimento de constrangimento interior, achando que tem que lançar-se pela religião para se libertar da culpa, quando no Espiritismo a culpa é um processo aqui de superação pela prova, de provação, expiação, pelo arrependimento que dá a consciência do erro e caminhar em cima desse erro, retificando o erro, reabilitando o erro para um quadro melhor. Então foi isso que aconteceu mais uma vez, tirando essa analogia com José. Bem, eu acho que pela aula de hoje eu teria muita coisa a falar, mas a aula de hoje é muito longa, eu não quero mais me alongar, também prosperar nisso. Eu, sinceramente, amigos alunos, meus queridos alunos, nós estamos caminhando para uma situação, nas nossas aulas, de grande liberdade. É isso que eu sinto. Aqueles que puderem me acompanhar, vão me acompanhar nesse sentido. Libertação. De todos os prejuízos que o homem tem na vida,
tudo que acontece, o pior deles é a ignorância. Já dizem os hinduístas, a ignorância é a mãe de todos os vícios e de todos os erros e de todos os fracassos. À medida que nós avançamos no conhecimento e diminuímos a nossa ignorância, nós vamos compreendendo melhor essas relações das vidas espirituais com a nossa vida aqui na Terra e os critérios de justiça, de amor, de bondade, as excelsas e verdadeiras virtudes que Deus nos cumulou através da sua bondade e do seu infinito amor. Então, vocês estão se libertando, vocês estão caminhando. Eu acho que tudo isso é maravilhoso e nós, na próxima hora, escolheremos, então, esse ponto, avançaremos no título das escolhas das provas, será o título, Liberdade e Limites para o Exercício do Livre-Arbítrio. Ou seja, quando nós nos tornaremos competentes para exercer o livre-arbítrio e quando nós não podemos ainda exercer o livre-arbítrio. Para exercermos o livre-arbítrio, para termos as provas, nós temos que exercer o livre-arbítrio. Mas como nós fomos criados simples e ignorantes, nós temos uma faixa ainda de evolutiva em que nós não temos condições de escolher o nosso próprio destino, por falta de conhecimento. E aí vem a mão de Deus também. Então, era isso que nós queríamos passar para vocês. Muito feliz dando a vocês esses conhecimentos libertatórios da doutrina espírita. Respirem, respirem. Deus é paz, Deus é justiça, Deus é bondade, Deus é amor, Deus é tudo. E Ele está conosco. Amém.